Bom, pessoal, vamos lá. Nós estamos falando de democracia e descentralização. E eu situei para vocês, mais ou menos, qual é o problema, como que ele surge, quais são as origens desse problema. E a solução que os estados vão buscar para enfrentar essa dificuldade de legitimar o poder e o direito na transição da pré-modernidade para a modernidade. E isso, como eu disse, se acentua muito em virtude da complexificação da sociedade, das estruturas de poder, das estruturas sociais. A coisa fica realmente maior, mais problemática, e o que aparece é o problema. Como que o Estado, essa unidade soberana, consegue se manter, se sustentar, se legitimar, se fundamentar em um contexto, muitas vezes, de enorme diversidade, enorme pluralidade, né? E aí as soluções, é esse o nosso tema, elas são variadas, mas elas perpassam necessariamente por descentralização administrativo-política. Olha só, o Estado moderno, ele é, na maioria das vezes, um Estado unitário. Estou fazendo uma afirmação aqui de cunho, até diria empírico, né? Mas ela tem respaldo na realidade. A maior parte dos Estados modernos são Estados unitários. Então a gente precisa entender o que é um Estado unitário, né? O que significa isso. E isso está ligado a esse problema da organização territorial. Mas a solução mais complexa e difícil de implementar para o problema da dificuldade de se fundamentar a soberania una em um território, em uma realidade plural, a solução mais complexa vai ser a do Estado federal, a do Estado federativo. Então, de novo, olha só, a maior parte dos estados modernos é unitária. Então, na sua maioria, os estados modernos são estados unitários. E essa é uma opção de organização geográfica que implica um determinado grau de descentralização. Porém, a solução mais complexa e mais difícil de implementar será a do Estado federal, a do Estado federativo, e aí nós vamos passar por tudo isso, pelas duas opções, pelas duas modalidades. Então vamos aqui nos slides, vejam só, nós estávamos falando disso, né? Organização territorial do Estado moderno. E no final nós colocamos a realidade do problema. O problema a soberania, ela é única, ela é centralizada, ela é uma coisa só, né? É um poder só, tanto na sua dimensão interna quanto na sua dimensão externa. Ela é uma coisa só para todo o território do Estado, mas ela precisa lidar, muitas vezes, com uma enorme diversidade, uma enorme pluralidade político-social. E aí a questão essa unidade vai sofrer com o aumento da pluralidade, com a complexificação sistêmica das relações sociais, mas ela precisa encontrar um caminho de volta. Ela precisa encontrar uma forma para resolver essa dificuldade de legitimação, de fundamentação do poder e do direito. Uma das formas encontradas, pode voltar em mim aqui, uma das formas encontradas é essa, a opção mais usual, o Estado unitário. O que é o Estado unitário? Basicamente, o Estado unitário é aquele que está, no que diz respeito à sua forma, organizado territorialmente a partir de uma centralização de competências políticas em um único poder, que a gente chama de poder central. Então, de novo, e dizendo com outras palavras para ficar mais claro, no Estado unitário, as competências políticas estão distribuídas geograficamente
a partir, ou segundo, uma concentração e uma centralização num único poder, num único núcleo de poder, que é esse núcleo ou esse poder central. Primeiro, pessoal, forma de Estado, né? Porque a gente está dizendo que o Estado unitário ele é um Estado organizado segundo a sua forma. Forma de Estado é uma classificação, como há diversas outras aí, modalidades de classificação dos Estados. Então, as formas de Estado, que são, na modernidade, principalmente, os dois grandes grupos, né, o Estado unitário e o Estado federal ou federativo, a forma de Estado ela é uma classificação. E, por isso, ela precisa se utilizar de ficção. Ela é uma forçação da realidade. Ela é um pouco contrafactual. Ela simplifica aquilo que é complicado, aquilo que é complexo. E aí, nisso eu queria frisar, porque é fundamental que vocês tenham em mente. Quando a gente fala de Estado unitário, ou de Estado federativo, ou das inúmeras, infinitas possibilidades entre uma coisa e outra, os diversos graus, nós estamos falando, na verdade, de realidades políticas muito, muito diversas, muito complexas, com inúmeras variáveis, inúmeros aspectos. Então, é muito simplório dizer que um Estado é meramente unitário ou meramente federativo ou federal. Mas para que a gente consiga analisar o problema, a gente lança a mão nessa classificação, sabendo, porém, e é preciso que a gente mantenha essa consciência, sabendo, porém, que a classificação ela implica redução da complexidade da realidade. Beleza? Vamos voltar aqui para o slide. Olha só. Os Estados unitários são, no que diz respeito à forma, aqueles nos quais a repartição territorial de competências se dá segundo uma centralização de incumbências, de prerrogativas no poder central. E aí, o que marca o Estado unitário é esse núcleo centralizado, é esse poder que está ali unificado, digamos assim, né? Por isso, no Estado unitário, a distinção, a percepção da soberania, ela fica mais fácil, né? A soberania ela é una e ela está centralizada nesse poder central que a implementa, a gerencia conforme o seu próprio processo de formação da vontade política. Voltando aqui em mim. Pessoal, apesar disso aqui, os estados unitários são muitos. E dentro desse gênero, estados unitários, nós encontraremos diversas maneiras de organizar territorialmente o poder, ou diversos graus de descentralização administrativa ou administrativo-política. Olha só. A estrutura de poder no Estado unitário está concentrada e centralizada nisso que a gente chama de poder central. Agora, é evidente, o Estado ele tem todo o seu território e ele precisa estar em todo o seu território. O Estado vai ter que lidar com os problemas da realidade, com as demandas por prestação de serviços públicos, com as demandas pela administração da justiça, pela implementação de políticas públicas. Esses problemas eles precisarão ser encarados pelo Estado em todo o seu território. O fato de os poderes, as competências estarem centralizadas no núcleo central não leva à conclusão equivocada de que o Estado não está em todo o território. Ele está em todo o território e ele exerce soberania em todo o território. Por causa disso, ele vai precisar se descentralizar de alguma forma. A maneira mais simples de o Estado unitário se descentralizar para atingir
todo o território ou operacionalizar em todo o território a implementação dos seus objetivos, a maneira mais simples é a descentralização administrativa. É uma descentralização de cunho geográfico que simplesmente distribui dentro do território unidades de execução das decisões tomadas pelo poder central. Essas unidades, portanto, não têm autonomia política, elas são repartições administrativas que estão ali para implementar as decisões políticas do poder central. Todo Estado unitário na modernidade é minimamente descentralizado do ponto de vista administrativo. Não existe Estado que seja absolutamente centralizado. É inviável que o Estado implemente os seus objetivos sem um mínimo de descentralização administrativa. Então, é tranquilo aqui que esse Estado unitário ele estará descentralizado administrativamente em algum grau. Esse grau pode ser menor ou maior. Vamos ver no slide aqui de novo. Agora, em alguns estados unitários, essa descentralização administrativa sobre a qual nós estamos falando aqui, ela pode assumir uma roupagem tal que resulte em algum grau de descentralização política. Ou seja, em alguns estados unitários, a organização territorial das competências políticas implica uma repartição também territorial dessas competências. Ou seja, o Estado ele cria unidades, que são unidades subnacionais, aí, que estão distribuídas geograficamente no território, e dá a essas unidades não apenas a tarefa de administrar, executar as decisões políticas que foram tomadas pelo poder central. O Estado dá a essas unidades algum grau de autonomia política, permitindo que se criem governos locais. Então, pessoal, aqui na descentralização política, nós teremos o fenômeno dos governos locais. Eles aparecem aqui, ok? Mas é fundamental, volta em mim, é fundamental perceber, porque aqui é muito comum a gente errar, a gente achar que a descentralização política ela vai culminar necessariamente em um Estado federal. Não, o Estado continua unitário, porque o poder ele continua, em grande medida, centralizado. Então, ele continua colocado naquela unidade centralizada que é o núcleo ou o poder central. Porém, há algum grau aqui de descentralização política, permitindo a formação de governos locais. Vamos voltar aqui para o slide. Nesse ponto, pessoal, a gente precisa entender qual é a diferença entre descentralização e desconcentração. Essa diferença ela é muito usual no direito administrativo, quando nós estamos falando da organização da administração pública. Só que a perspectiva aqui ela é uma perspectiva constitucional. Então, há uma leve diferença, embora o princípio de compreensão, a lógica, seja a mesma. Descentralização é o processo de desfazimento da unidade central a partir da criação de novas unidades administrativas ou novas unidades políticas. Desconcentração, por outro lado, é o processo de desfazimento da unificação de competências a partir da criação de braços, ramos, tentáculos dentro de uma mesma unidade. Então, aqui,
na descentralização são criadas novas unidades. E na desconcentração são criados braços, ramos, tentáculos dentro da mesma unidade. É a mesma lógica, o mesmo princípio para a compreensão da organização da administração pública, né, da descentralização e da desconcentração administrativas, mas a ideia aqui ela é a aplicação disso para unidades políticas. E por isso a gente vai falar principalmente de descentralização e nem tanto de desconcentração, porque o que nos interessa é em que medida o poder central está se descentralizando, criando novas unidades, segundo a organização territorial que ele elegeu para o seu território. Tranquilo aqui, né? Pode voltar em mim. Pessoal, olha só como que o Estado unitário, ele permite possibilidades, né? Ele tem possibilidades, ele permite roupagens muitas. Dentro da descentralização política, que é mais do que administrativa, é um processo que culmina na criação de governos locais, um processo que resulta na distribuição de algum grau de autonomia política entre as unidades que se criam no interior do território. Dentro dessa descentralização política, existirão também formas e graus variados. E aí eu quero mostrar para vocês que nessa gradação nós chegaremos ainda no Estado unitário a um grau de descentralização política que se aproxima muito daquele que vigora no Estado federal, tá? Mas ainda assim nós estamos aqui pensando o tempo todo e falando apenas do Estado unitário. Vamos para o slide. Olha só o que eu quero dizer aqui. O Estado unitário, ele permite uma descentralização administrativa mais simples, e aí o Estado será unitário administrativamente descentralizado, e uma descentralização política, que é um pouco mais complexa e variada, e aí o Estado será unitário politicamente descentralizado. Só que, como eu disse, dentro da descentralização política, nós teremos graus também variados. Então, olha só, o Estado unitário politicamente descentralizado, ele pode ser descentralizado segundo a perspectiva adotada pela legislação nacional ou segundo a perspectiva adotada pela Constituição Nacional. Ok? Quadro bonitinho aqui. Volta em mim. Pessoal, olha só que coisa interessante aqui. Já começa a ficar um pouco mais concreto, mais interessante. A pergunta é, de que maneira esse Estado unitário promoveu a descentralização política? Essa é a pergunta. De que maneira ele organizou entre as unidades subnacionais essa distribuição de alguma autonomia política? E a resposta pode ser por meio de lei ou por meio da Constituição. Se a repartição de competências, se a descentralização política está prevista na lei nacional, ela é mais frágil. Por quê? Porque as competências políticas dadas às unidades subnacionais são competências políticas definidas pelo poder central. Vamos mudar os nomes para ficar mais fácil? Eu até esperaria um pouco para dizer isso, mas talvez facilite a visão desse panorama. O poder central é a União, e as unidades subnacionais têm um nome usual de estados. Podem ser províncias, cantões, há nomes variados, mas o mais usual é estados. Então, eu vou dizer de novo. Quando a descentralização política ela está prevista em lei, ela acontece por meio de lei, ela é mais frágil.
Porque a autonomia política que se deu aos estados, ela é controlada pela União. É a lei nacional que foi produzida no âmbito da União que vai definir em que medida os estados são autônomos politicamente, em que medida os governos locais podem ser constituídos e podem funcionar. E por isso, a União tem na mão a possibilidade de mudar, quando lhe convier, esse grau de autonomia que foi distribuído para esses estados. Por isso, é uma situação de descentralização política mais frágil. Quando, por outro lado, a descentralização está prevista na Constituição Nacional, na Constituição do Estado, ela é mais rígida, ela é mais protegida, ela fica menos suscetível a sazonalidades políticas pelas quais a União pode passar. Por que isso? Porque a Constituição, ela é uma entidade normativa, ela é um diploma normativo que tem por objetivo regular a organização ao mesmo tempo do poder central e das unidades subnacionais. Ela não está à disposição do poder central, ela não está à disposição da União. Quando a previsão de descentralização política está na Constituição, os estados têm mais proteção, eles têm mais garantia de que aquela autonomia política que eles receberam continuará existindo naqueles termos, nos termos previstos na Constituição. Então vamos ver aqui de novo no slide. Olha só, o Estado unitário politicamente descentralizado, ele pode se organizar segundo uma descentralização política legislativa ou uma descentralização política constitucional. E aí o Estado vai ser unitário legislativamente descentralizado, nesse caso aqui, a autonomia política dada às unidades subnacionais, aos Estados, ela é mais frágil, ou ele será, se for constitucional, ele será unitário constitucionalmente descentralizado. E aí a autonomia política dada aos estados, às unidades subnacionais, será mais rígida e estará mais protegida. Beleza? Pode voltar em mim. Esses são aí os graus variados que a estrutura do Estado unitário comporta. Agora, existem outros dois nomes que vão aparecer na literatura, pessoal, e que às vezes também ensejam algum tipo de confusão, que são os estados regionais e os estados autonômicos. E aí, essa nomenclatura, isso remonta ao princípio do século XX, a primeira metade do século XX, na tradição lusitana. Essa nomenclatura ela vai ecoar em alguns autores e vai acabar propiciando o que o professor Raul Machado Horta, que é um grande teórico do federalismo, um grande estudioso, foi um grande estudioso do federalismo brasileiro, ele vai dizer que é a grande festa da confusão organizacional territorial. Mas é preciso que a gente passe por isso. Então, no próximo bloco, eu vou explicar para vocês quais são as correntes dentro da literatura existentes sobre esses conceitos. O Estado regional e o Estado autonômico. Esses conceitos, eles têm alguma conexão com o Estado unitário, mas muitas vezes eles ganham alguma independência e por isso se situam, são tipos que se situam entre o Estado unitário e o Estado federativo. Beleza? Até o próximo bloco.